Oi pessoal, tudo bem? Sentiram saudades? Demorei para voltar, né? Mas estou de volta. Eu sou a professora Suelen e a aulinha de hoje vai ser uma revisão para a prova mensal sobre divisibilidade. Galera, divisibilidade, nome esquisito, né? Um nome que já assusta. Mas o que é um número divisível? Por exemplo, lá, ó, eu coloquei 60 dividido por 5. Armei a continha que você já sabe fazer decore e salteado. 60 dividido por 5, pego 1, dá resto 1, deu resto 0. Mas, se eu pegar o 61 e dividir por 5, eu vou ter um resto 1. Então, neste caso, eu posso falar que quando o resto ele é 0, eu falo que este número ele é divisível por 5. 60 é divisível por 5. Agora, quando o resto der diferente de 0, então eu falo que este número não é divisível por 5. Tá bom? É essa a regra. Se der resto 0, o número é divisível. Se der resto diferente de 0, o número não é divisível. Tá bom? Bom, olha o que eu trouxe para vocês. 4.937.205.168 é divisível por 3? Ah, sei lá, Suelen. Tem que fazer a conta. Gente, eu já falo para você que é divisível, sem mesmo você terminar de fazer a conta. Por quê? Existem regras. Aí eu falo assim para você. Aí, e por 2, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10. Ai, não sei. Ai, tem que fazer a conta de tudo. Não, antes mesmo de você terminar de fazer a conta, eu sei falar se é divisível ou não por esses números. Porque a matemática explica, meu anjo. Tudo tem regra na matemática. E aqui eu vou apresentar para vocês alguns critérios de divisibilidade, que valem para qualquer divisão de qualquer número, seja ele pequeno ou seja ele muito grande, certo? Então, vamos pegar como base esse número aí, quase de 5 bilhões, que eu dei para vocês. Bom, tem o seu número aí, vamos ver a regrinha então do 2. Divisibilidade por 2. Isso vai ser divisível por 2 quando o número for par. Nesse caso, esse 4 bilhões e tralalá termina com 8. Então, esse número ele é par. Logo, eu consigo dividir por 2. Ótimo. Divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Oi? Ou seja, se eu somar todos os algarismos do número, desses 4 bilhões e tralalá, eu vou resultar num 45. Esse 45, de cabeça, eu consigo fazer. Eu consigo dividir por 3? Consigo, dá 15 e resto 0. Então, esse 4 bilhões e tralalá é divisível por 3. Não precisa fazer a conta. Por isso que eu sabia, antes mesmo de você fazer a conta. Então, é divisível por 3. Ótimo. Divisibilidade por 4. Quando o número formado pelos dois últimos algarismos for igual a 0, 0, ou se esses dois últimos algarismos, se eu pegar os dois e conseguir dividir por 4, o resto 0, que nesse caso dá lá, ó, 68 dividido por 4 dá 16, então esse número grandão também é divisível por 4. Beleza. Divisibilidade por 5, essa é fácil. Olha para a tabuada. Lembra da tabuada do 5? Quem que são os resultados? São aqueles terminados em 0 e 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, a divisibilidade por 5, eu consigo dividir um número por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Que no nosso caso, não é. Nesse caso, não vai ser. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Tá bom? Divisibilidade por 6. Quando o número, esse grandão, for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. No nosso caso, nós vimos que ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, neste caso, é divisível por 6, não precisa fazer a conta. A
divisibilidade por 7, eu vou pular, porque não cabe, não vale a pena eu apresentar para vocês a regra do 7, porque ela é mais complicada de fazer, porque tem que montar uma conta, do que montar a conta de divisão em si. Então, é mais fácil fazer a conta de divisão por 7 do que a regra do 7. Então, não vou passar a regra do 7. Vamos pular para o 8 direto. Divisibilidade por 8. Ela é parecida com a divisibilidade por 4. Por quê? Se eu pegar os últimos 3 algarismos do número, ou ele termina em 3 zeros, e se terminar em 3 zeros é divisível por 8, ou se esses 3 últimos algarismos, que no nosso caso é o 168, eu consegui dividir por 8. E nesse caso eu consegui, deu 21, resto 0, então é divisível por 8 também esse número. Divisibilidade por 9, parecido com a regrinha do 3. Se eu somar os algarismos, que eu até sei já quanto vai dar, esse resultado tem que dividir por 9. Se eu conseguir, e eu consigo, 45 dividido por 9 é 5, ele é divisível por 9. E por último, a divisibilidade por 10. A divisibilidade por 10 é quando o número terminar em 0. Eu só consigo dividir por 10 quando o número terminar em 0, que no nosso caso também não é. Então, esse número 4 bilhões 900 e alguma coisa aí, ele só não vai ser divisível por 5 e por 10, que foi as regrinhas que a gente viu, tá bom? Então, essas são as regras de divisibilidade. Tem que saber. Para você poder aplicá-las, tem que saber, senão você vai montar a conta e vai ter que fazer a conta de cada um, tá bom? Vamos para um exemplo. Fazendo sentido. Considere os números 3.250 alguma coisa, que eu coloquei o D no lugar aí, desse algarismo, e coloquei um Bzinho também no lugar do algarismo aqui das dezenas, desses 7.000 e alguma coisa. Pergunta-se, né? Qual valor eu coloco no lugar do D menor possível? Qual é o menor valor possível para que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, esse númerozão aí? 3.250 alguma coisa tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bom, olhando para as regrinhas, para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Então, para ser par, eu posso usar o 0, que é o menor possível. Então, vai dar 3.250. Mas o 3.250, ele é divisível por 3? Se eu somar os algarismos, dá 10. E 10 não é divisível por 3. Então, nesse caso, não é o 0 que eu vou ter que colocar no lugar do D. Qual seria o próximo número par? O 2. Vamos testar para o 2. 3.252, ele é par, divide por 2. Mas se eu somar os algarismos, dá 12. 12, ele é divisível por 3. Então, nesse caso, achei o menor número possível para que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Esse é o 2 no lugar do D. E o outro número, que número que eu tenho que colocar no lugar do B para menor possível? Não seja menor, né? Ó, qual o número que eu tenho que colocar no lugar do B para que esse número seja divisível por 5? Volta lá nas regras. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 e 5. Então, basta terminar em 0 e 5. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades. O 7.030 e o 7.035. Vão ser divisíveis por 5. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de divisibilidade. Foi bem pequenininha, foi só para a gente relembrar os critérios mesmo de cada número, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Tá esperando o quê? Muita matemática, muita revisão. É para te ajudar, tá bom? Um beijo, até a próxima!